5 estratégias que não funcionam mais atualmente ao vender no Mercado Livre. A estratégia número 1, que atualmente não funciona mais para você vender no Mercado Livre, é você começar vendendo no Mercado Livre com dezenas ou centenas de produtos diferentes. Até um tempo atrás existia uma estratégia onde o vendedor cadastrava dezenas, centenas de produtos para vender no Mercado Livre, com o pensamento que quanto mais produtos eu tenho, maiores são as minhas chances de vender. Se eu tiver ali 1, 2, 3 produtos, as minhas chances são uma. Agora, se eu tiver 50, 100, 200 produtos, eu tenho muito mais chance de vender porque eu tenho mais opções, eu tenho mais produtos. Então, esse era o pensamento das pessoas, né, que começavam a vender e colocavam um monte de produto. Mas essa estratégia, ela não funciona mais. Por quê? Quando o Mercado Livre, ele analisa a sua conta, porque o Mercado Livre está sempre analisando a conta dos vendedores. E ele percebe que você tem ali dezenas, centenas de produtos que não estão vendendo, estão parados lá sem venda nenhuma, sem nenhum desempenho. A relevância da sua conta como vendedor, ela é prejudicada e muito, porque o Mercado Livre, né, o algoritmo do Mercado Livre, ele está fazendo essa avaliação constantemente. Então, se você tem ali alguns produtos, eles estão com uma performance de vendas razoável, eles estão conseguindo vender, é muito melhor do que você ter ali dezenas, centenas de produtos, onde tem 1 ou 2 vendendo e todo o resto não faz nenhuma venda. Isso acaba comprometendo, acaba prejudicando demais a relevância da sua conta como vendedor dentro do Mercado Livre. Por isso que é mais recomendado que você comece com poucos produtos. Então você pode começar ali com 5, 10, 15 produtos diferentes para você conseguir testar, para você conseguir otimizar da forma certa cada um desses produtos. E você pode, claro, incluir novos produtos, né? Assim que você tiver já com um desempenho razoável daqueles produtos que você estiver vendendo. Eu não estou falando aqui que você não pode vender dezenas, centenas de produtos. Você pode sim vender dezenas, centenas de produtos, desde que os produtos que você cadastrou, né, que você anunciou no Mercado Livre, eles estejam otimizados, né, e com um desempenho razoável de vendas, porque isso vai ajudar na reputação, na relevância da sua conta. Caso contrário, como eu falei, se você tiver produtos lá que estão parados, que eles não vendem, isso prejudica a avaliação do algoritmo do Mercado Livre no desempenho e na relevância da sua conta como vendedor, beleza? Então, antes de colocar dezenas e centenas de produtos, primeiro você otimiza poucos produtos, faz com que eles comecem a vender, para aos poucos você ir adicionando novos produtos com estratégia, né? Sabendo o que você está fazendo, beleza? A estratégia número 2, que não funciona mais atualmente para você vender no Mercado Livre, é você usar somente as fotos e a descrição do seu fornecedor. Durante muito tempo, né, os vendedores, eles pegavam a descrição e as fotos que o fornecedor mandava para eles, cadastravam essas fotos e cadastravam essa descrição, e só isso já era suficiente para ter um cadastro bom ali para conseguir fazer as vendas. Mas atualmente isso já não é mais suficiente. Não adianta você pegar as fotos do fornecedor, a descrição do fornecedor e achar que só isso é suficiente para você ter um cadastro completo, um cadastro que tenha poder de persuasão, um cadastro que tenha poder de vendas. Você pode usar as fotos e a descrição que o fornecedor te enviou como base, mas você tem que produzir as suas próprias fotos. Você tem que melhorar aqui, otimizar as imagens que o fornecedor te mandou. Você tem que ter uma descrição mais completa, uma descrição mais persuasiva para que o seu cadastro tenha maior potencial de vendas e para que o seu cadastro tenha diferenciais em relação ao cadastro dos seus concorrentes. Porque se você simplesmente pegar as fotos que o seu fornecedor te mandou, a descrição que ele te mandou e colocar no seu produto, vão ter vários outros concorrentes com as exatas mesmas fotos e com as exatas mesmas descrições. Você não vai conseguir ter diferenciais em relação aos concorrentes. E se você está começando a vender agora, isso vai ser péssimo para o desempenho do seu produto, porque você tem que ter diferenciais no seu cadastro. O seu cadastro, ele tem que chamar mais atenção do que o cadastro dos seus concorrentes, além da questão da oferta e do preço, né? Mas aqui falando especificamente do cadastro, das informações, elas precisam ser informações que tenham diferenciais, onde você consiga ter um cadastro mais persuasivo com maior potencial de vendas, beleza? A terceira estratégia, né, a estratégia 3, que não funciona mais atualmente para vender no Mercado Livre, é você ignorar o CTR e ACR. Durante muito tempo, tinham vários vendedores que conseguiam vender bem no Mercado Livre, que eles nem sabiam o que era CTR e não sabiam o que era CR. Então hoje você precisa saber o que é CTR, hoje você precisa saber o que é CR para você conseguir otimizar os seus cadastros, né? E dessa forma conseguir ter sucesso vendendo no Mercado Livre. Então o que seria primeiro o CTR? CTR é a sigla em inglês para taxa de cliques. Então o Mercado Livre, né, o algoritmo do Mercado Livre, ele sabe quantos cliques você tem no seu anúncio, e quanto mais cliques você recebe no seu anúncio, mais relevante você se torna dentro do Mercado Livre. Você tende a ter mais destaques nos resultados de pesquisas, você tende a aparecer melhor posicionado nos resultados de pesquisa quando o seu CTR é maior. Então, por exemplo, imagina que o seu anúncio apareceu ali 100 vezes
nos resultados de pesquisa. Então as pessoas pesquisaram pelo produto, o seu anúncio, né, o seu produto apareceu em 100 resultados de pesquisa. E dessas 100 vezes que ele apareceu, só uma pessoa clicou efetivamente no seu anúncio. Nesse caso, você teve um CTR, uma taxa de cliques de 1%. Agora, imagina que dessas 100 vezes que seu anúncio apareceu, você teve 5 cliques. Nesse caso, o seu CTR, né, a sua taxa de cliques foi de 5%. Se o Mercado Livre tiver que escolher qual desses anúncios ele coloca na frente, qual desses anúncios ele coloca em destaque, ele dá preferência no resultado de pesquisa, ele vai preferir colocar na frente o anúncio que está com CTR de 5% do que o anúncio que está com CTR de 1%. Por quê? O Mercado Livre ele só ganha dinheiro quando acontece uma venda. Então ele sempre vai dar preferência para aqueles produtos que têm mais chance de vender. Então, um produto que recebe mais cliques, ele tem muito mais chance de vender do que um produto que recebe menos cliques. Por isso que nessa comparação, o Mercado Livre vai dar preferência para aquele anúncio, para aquele cadastro que teve maior número de cliques. Esse cadastro sempre vai ter mais privilégios dentro do algoritmo do Mercado Livre, porque ele tem maior chance de vender. E como que faz para você otimizar, para você melhorar a sua taxa de cliques, para você melhorar o seu CTR? Basicamente, você tem que ter uma oferta competitiva, ou seja, o preço que você está colocando ali, a promoção que você definiu, você colocou um desconto ali, tem que ser atrativo o suficiente para o cliente querer clicar no seu produto, para ele escolher clicar no seu produto. Então você tem que ter um preço competitivo ali dentro da média, né, dos seus principais concorrentes. Além do preço, né, da oferta competitiva, você também tem que ter um nome do produto que seja chamativo. Então, esse nome do produto que você cadastrou, ele tem que ter as principais palavras-chave que os clientes utilizam, né, quando eles estão pesquisando pelo produto, porque só assim você vai aparecer na pesquisa, só quando as palavras-chave que o cliente digitou estiverem contidas no seu nome que você consegue ser relacionado para você aparecer na pesquisa. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é que no nome, além das principais palavras-chave, é importante que você também coloque alguns diferenciais do produto. Algumas palavras que diferenciam o seu produto e que chamem a atenção do cliente para ele querer clicar no seu produto. Então, se, por exemplo, o seu produto ele tem uma garantia maior do que a garantia dos concorrentes, ou se o seu produto tem uma durabilidade maior do que os produtos dos concorrentes, você pode citar isso já no nome do seu produto, né, sobre a garantia, sobre a durabilidade, para que o seu nome chame mais atenção do que o nome dos concorrentes que estão aparecendo junto ali no resultado de pesquisa. A foto de capa também é fundamental, uma foto de capa chamativa, para que atraia a atenção da pessoa. Então, quando a pessoa buscou pelo produto, vão aparecer vários resultados, vão ter vários vendedores vendendo aquele produto. A foto de capa, ela é responsável por chamar a atenção do cliente para olhar para aquele vendedor, para olhar para aquele produto. Então, a sua foto de capa, ela tem esse papel de chamar a atenção, de atrair a atenção do cliente, né, para ele olhar o seu produto, olhar a sua oferta e aí sim clicar no seu produto. Então, aqui você pode modelar a foto de capa que os seus principais concorrentes, aqueles concorrentes que mais vendem, estão usando. Então você entrou, pesquisou pelo produto que você vende, você vai olhar quais são os concorrentes que mais vendem aquele produto. Você vê qual foto de capa que eles estão usando, como que é essa foto, qual que é o ângulo da foto, o que está mostrando na foto. Claro que você não vai copiar a foto deles, mas vai produzir uma foto tão boa ou melhor que a dos seus concorrentes, né? Pegando os pontos positivos das fotos desses concorrentes e produzindo uma foto sua contemplando todos eles, tá? E a questão do frete também, que faz parte da oferta, né? Quanto melhor for a sua opção de frete, mais cliques você recebe. Então, se, por exemplo, hoje você está vendendo no full do Mercado Livre, que é onde seus produtos ficam nos galpões do Mercado Livre, e assim que acontece uma venda, o Mercado Livre já cuida de tudo para você, né? Ele faz a separação, a embalagem, etiquetagem, a emissão da nota e o envio para o cliente. Quando você está no full, a sua entrega ela tende a ser muito mais rápida. Então, quando você é um vendedor que está no full, o cliente ele sabe que você está no full porque aparece ali e ele tende a preferir comprar de quem está no full porque ele, cliente, vai receber mais rápido do que vendedores que não estão no full. Claro que quando você começa a vender, comecei a vender agora, você não vai ter disponível o full para você usar. Só vai liberar para você usar o full depois que você começa a ter vendas frequentes, depois que você tem mais volume de vendas. No início você não tem acesso a usar o full, né, quando você começa a vender. Mas você tem que sempre habilitar a melhor opção logística que está disponível para você no momento. Então, quando você começa a vender, vai estar disponível para você, por exemplo, os Correios. Quando você começou a ter mais vendas, vai disponibilizar para você as agências do Mercado Livre. E assim por diante. Quanto maior for a frequência de vendas, quanto maior for o seu histórico de vendas, o Mercado Livre vai disponibilizando mais opções logísticas, né? Mais modalidades logísticas. E aí é fundamental que você sempre ative a modalidade logística que seja a melhor possível para que a sua oferta fique mais competitiva. E tendo uma oferta mais competitiva, tendo uma melhor opção de frete, você tende a receber mais cliques. Recebendo mais cliques, você tende a ficar melhor posicionado, porque, como eu falei, o algoritmo sempre vai privilegiar um produto, né, um anúncio que tem mais chance de vender, e o anúncio que tem mais cliques, ele tem mais chance de vender, beleza? O outro ponto que você não pode ignorar é o CR. CR é a sigla de Conversion Rate, ou seja, taxa de conversão. Aqui vale a mesma questão. O Mercado Livre ele sempre vai privilegiar aqueles produtos que têm maior taxa de conversão. E o que seria a taxa de conversão? Imagina que o seu produto, né, o seu anúncio, ele recebeu 100 cliques.
100 pessoas clicaram e acessaram o seu produto. Dessas 100 pessoas que clicaram e acessaram o seu produto, uma pessoa comprou. Significa que a sua taxa de conversão foi de 1%. Então, se 100 pessoas clicaram e uma comprou, 1% de conversão naquele produto. Se dessas mesmas 100 pessoas que clicaram, 5 pessoas compraram, a sua taxa de conversão, né, o seu CR, ele foi de 5%. Nesse caso, o Mercado Livre sempre vai privilegiar, ele sempre vai dar mais destaque, ele sempre vai dar mais relevância para aquele produto que tem maior taxa de conversão. Porque, como eu falei, o Mercado Livre só ganha dinheiro quando acontece uma venda. Então, se ele tiver que escolher, eu coloco lá em cima, eu coloco em destaque, eu coloco nas primeiras posições um produto que está convertendo 5%, ou eu coloco nas primeiras posições um produto que está convertendo 1%. Claro que ele sempre vai dar preferência, né? Ele vai preferir colocar em destaque o produto que converte 5%, porque ele está convertendo mais, e convertendo mais, o Mercado Livre ganha mais dinheiro. Por isso que é importante você ter conhecimento que existe essa análise, você tem que ter conhecimento que existe essa taxa e o quanto ela é importante para que você venda ainda mais no Mercado Livre. E como que você faz para otimizar a sua taxa de conversão? Basicamente, você tem que ter um cadastro estrela. Por quê? Para o cliente ter escolhido clicar no seu anúncio, né, acessar o seu produto, ele já sabe quanto custa, porque ele olhou o preço, ele sabe qual que é o seu frete, ele já sabe qual que é a sua reputação. Então, antes dele clicar, ele já fez uma avaliação prévia se aquele preço está de acordo com o que ele está querendo pagar, se ele confia em você ou não, e aí ele vai e clica. Uma vez que ele clicou, você tem que convencer ele, você tem que persuadir ele, escolher comprar o seu produto. Então, para você conseguir persuadir o cliente, você tem que ter um cadastro estrela, um cadastro completo, um cadastro que realmente tenha potencial de persuasão no cliente. E para ter um cadastro estrela, basicamente, você tem que ter fotos completas do seu produto, você tem que ter ali entre 5 e 8 fotos do seu produto, mostrando o produto de várias formas, em vários ângulos, mostrando fotos de detalhes importantes do seu produto, mostrando fotos do seu produto sendo usado, do seu produto dentro de um contexto real. Tem que ter aquela foto infográfica, que é onde tem a imagem do produto e dentro da imagem tem informações em texto, né, falando dos benefícios, falando das vantagens do produto dentro da própria imagem. Então, além das fotos, também tem que ter um vídeo review, que seria um vídeo de apresentação, um vídeo onde você mostra o seu produto sendo usado na prática, né, um vídeo onde você fale dos benefícios, das vantagens, das características técnicas. Você também tem que ter a descrição, a ficha técnica e as informações complementares do seu produto para que você consiga convencer o cliente a comprar de você. Não pode ser uma descrição curta, uma descrição fria, aquela descrição de nota fiscal. Não, tem que ser realmente uma descrição com gatilhos emocionais de persuasão, uma descrição realmente completa. Inclusive, a gente tem aqui na Universidade E-Commerce o nosso curso, o Mapa do Mercado Livre, com um passo a passo para você começar a vender no Mercado Livre do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. No curso a gente mostra tudo para você, como criar a sua conta de vendedor na prática, como fazer o cadastro da forma correta, como fazer o cadastro estrela do seu produto, como que tem que ser as fotos, a gente mostra para você cada uma das fotos, porque aquela foto é importante, porque aquela foto é estratégica, tem vários exemplos de fotos que você pode usar como referência, como que tem que ser o vídeo, o que você tem que falar no vídeo, o que você tem que mostrar no seu vídeo para que ele tenha maior potencial de vendas. Também tem exemplo de vários vídeos que você pode usar como referência, como que tem que ser a descrição, como que tem que ser a ficha técnica, como que tem que ser as informações complementares. Tem até um documento que você pode fazer o download com todos esses blocos de informação já preenchidos para você poder usar como referência. Quais são os melhores produtos para você começar a vender no Mercado Livre, como encontrar os melhores fornecedores para você começar a vender no Mercado Livre, como fazer a precificação correta do seu produto, como ter um preço de venda realmente competitivo e que te dê uma boa margem de lucro, como aplicar as técnicas e os truques dos top vendedores direto na sua loja, direto no seu produto para você começar vendendo já na rota do sucesso. E o preço para você ter acesso ao curso hoje está um preço extremamente acessível. É um preço que ele está tão barato que as pessoas perguntam pra gente no WhatsApp se o preço está certo, de tão barato que o curso está. Para você ter acesso ao curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Então, para que você consiga ter sucesso vendendo no Mercado Livre, você tem que saber o que é CTR e o que é CR e saber como otimizar, né? Tanto o CTR quanto o CR, tá? Então você não pode mais ignorar essas duas métricas. A estratégia 4, que não funciona mais atualmente para você vender no Mercado Livre, é você duplicar anúncios com a mesma intenção de compra. Então, até pouco tempo atrás, você duplicar o seu anúncio, né? Criar várias versões do mesmo anúncio, trocando algumas palavras, trocando algumas informações, era muito utilizada porque você podia aumentar o seu número de vendas. Você podia atrair mais clientes, né? Que estão buscando de outras formas o produto e você acabava vendendo mais. Porém, atualmente não funciona mais assim. Você até pode duplicar alguns anúncios, mas tem que tomar muito cuidado para você não gerar canibalização. E o que seria a canibalização? É quando os seus próprios anúncios estão competindo entre eles. É quando um anúncio está canibalizando o outro anúncio. Então, quando você duplica os seus anúncios para as mesmas intenções de compra, ou seja, para o mesmo perfil de cliente, você pode gerar a canibalização. E como eu mostrei no item anterior, que você tem que melhorar, otimizar a sua taxa de cliques e otimizar a sua taxa de conversão, quando você duplica os seus anúncios, você acaba, ao invés de concentrar a conversão e ao invés de você concentrar o clique em um único anúncio, você dilui a conversão e o clique em vários anúncios e isso acaba prejudicando a sua relevância. Então, quanto mais cliques você recebe e quanto mais conversão você tem em um anúncio, mais relevante
relevante você é no Mercado Livre, mais destaques você ganha dentro do Mercado Livre. Agora, se você tiver ali 3, 4, 5 anúncios que estão competindo entre si, você acaba distribuindo, diluindo a sua taxa de cliques e a sua taxa de conversão entre os seus anúncios, e você acaba não tendo nenhum anúncio realmente forte, né, com todas as métricas concentradas só nele. Então você tem que tomar muito cuidado quando você for duplicar os seus anúncios, para que você duplique só quando tem intenções de compra diferentes. Por exemplo, imagina que você vende um tênis de corrida. Então esse tênis você cadastrou para pessoas que estão querendo comprar um tênis de corrida, com a intenção de compra para tênis de corrida. Mas esse mesmo tênis, ele também pode ser para caminhada, ou esse mesmo tênis pode ser vendido para quem quer um tênis confortável. Então se tem alguém buscando lá tênis confortável, esse tênis ele pode ser uma opção de compra. É uma outra intenção. Você não está concorrendo com o mesmo público. Você não está concorrendo com o público que quer tênis de corrida. Você cria uma variação do seu anúncio vendendo o mesmo produto, mas agora com uma intenção de compra para um outro público. Para um público que quer um tênis confortável, ou para um público que quer um tênis de caminhada. Então quando você tem um tênis que serve tanto para corrida, quanto para caminhada, quanto para quem quer um tênis confortável, você tem 3 públicos diferentes que podem comprar o mesmo produto, e aí você acaba não canibalizando, porque cada anúncio que você criou, né, cada variação de anúncio que você fez, está atuando com uma intenção de compra diferente. Agora, se você duplica o seu anúncio e todas as variações que você criou são para a mesma intenção de compra, são para a intenção de compra de corrida, você acaba canibalizando, porque é o mesmo público tendo acesso ali a todos os seus anúncios, e você vai acabar diluindo a sua taxa de cliques, a sua taxa de conversão entre os seus anúncios, porque você está trabalhando com a mesma intenção de compras. Então, só faz sentido duplicar se a intenção de compra, né, das variações que você criou são intenções diferentes que estão atraindo outros públicos. Caso contrário, você vai acabar canibalizando e isso vai prejudicar o seu anúncio, beleza? E a estratégia número 5, que não funciona mais atualmente para vender no Mercado Livre, é você ter anúncios sem vídeo, né? Antigamente eram poucos vendedores que tinham vídeo no anúncio, então você conseguia vender muito bem quando você tinha um cadastro, né, um anúncio ali sem vídeos, e isso funcionava muito bem. Atualmente, a maioria dos vendedores que vendem muito, eles têm vídeo no cadastro, eles têm vídeo no anúncio. Então hoje em dia você precisa sim ter um vídeo review, um vídeo de apresentação no seu cadastro, para que você aumente ainda mais o seu potencial de vendas. Então hoje em dia é muito mais difícil você ter um cadastro, né, um anúncio com um potencial de vendas se ele não tiver vídeo. Por isso que é importante que você tenha um vídeo review. Como eu expliquei em um dos itens anteriores, você tem que ter aquele vídeo review onde você apresente o produto, você mostre o produto sendo usado na prática, você fale dos benefícios, você fale das vantagens, você fale das características técnicas do produto, para que você consiga realmente ter mais poder de persuasão. E aqui é importante que você produza o seu próprio vídeo, não simplesmente pegue o vídeo que o seu fornecedor te mandou, porque hoje tem muitos fornecedores que já mandam um vídeo, mas se você pegar aquele vídeo que o fornecedor te mandou, vão ter vários outros concorrentes com o mesmo vídeo, você não vai ter diferencial nenhum. Por isso que é importante que você produza o seu próprio vídeo, para que você consiga, nesse vídeo, ter diferenciais, que você consiga se diferenciar da sua concorrência, né? Que você consiga destacar pontos importantes para ajudar a convencer o cliente a comprar o seu produto, beleza? Então aqui são 5 estratégias que não funcionam mais atualmente para você começar a vender no Mercado Livre. Se você quiser ainda mais a nossa ajuda, como eu falei, a gente tem aqui o nosso curso, o Mapa do Mercado Livre, com o passo a passo para você começar a vender no Mercado Livre do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. Se você quiser ter acesso ao curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.